já adianta um pouco o que ele vai fazer nos últimos capítulos 9 a 11 desse trabalho dele. Ele vai dizer que a mudança institucional, e essa é a chave do modelo dele, é um trancamento advindo da relação simbiótica entre as instituições e as organizações. Um pouquinho nós já falamos sobre isso. Né? Por quê? Porque as organizações funcionam de acordo com determinadas regras. Cada organização tem o seu conjunto de regras ou tem a sua instituição, as suas instituições. No funcionamento das organizações, os membros estão sempre tentando melhorar o desempenho da organização de alguma forma. Né? A percepção de que é possível melhorar o desempenho da organização só é passível de acontecer se o indivíduo está enfrentando os problemas que a organização enfrenta. Então, é quem percebe o problema que vai poder dar a resposta. Então, é quem está dentro da organização, pelo menos está observando a organização, são pessoas de fora, mas que esteja ali para observar. É quem está observando a organização que vai perceber quais seriam os pontos, os módulos dos quais haveriam possibilidades de mudança. E a mudança é o quê? É mudar as regras. Então, é observando o funcionamento das regras atuais que é possível sugerir mudanças de regra. Então, existe uma relação simbiótica nesse trancamento. E o trancamento é porque uma depende da outra. A organização depende de outra, as instituições dependem da organização, como a gente também já discutiu. Então, a mudança das instituições depende do funcionamento das organizações. É a partir do funcionamento das organizações que surgem as possibilidades. Né? E é um processo de retroalimentação, pelo qual os seres humanos percebem e reagem à mudança em um conjunto de oportunidades. A organização ela revela oportunidades que podem ser buscadas, né? Mas os seres humanos têm que perceber e têm que reagir àquela percepção, fazendo o quê? Tentando mudanças. Né? Então, é um processo de retroalimentação. A organização alimenta os seres humanos com essas noções e os seres humanos vão responder à organização. Então, aqui volta aquela noção de time e regras. Né? O time vai fazer alguma coisa. E o 9 vai insistir muito, vai ficar mais claro nos últimos capítulos, que as mudanças, de fato, em geral, nem sempre, mas em geral, ocorrem através de mudanças incrementais. Que as mudanças que vêm para ficar, as que são duradouras, elas não são, em geral, mudanças de ruptura, são mudanças marginais e incrementais, e acumulativas, elas vão se somando. Então é difícil imaginar fazer uma grande reestruturação, inclusive ele lá na frente, ele dá exemplo que as grandes revoluções, em geral, não são tão revolucionárias quanto aparecem. E por que isso é verdade? É porque quando ocorrem grandes mudanças, o que muda são as regras formais. Mas as regras informais, elas continuam operando. Então, o modus operandi da organização continua mais ou menos o mesmo. Né? Então, pode até ter uma impressão de uma grande mudança, mas, no fundo, a coisa ela continua funcionando mais ou menos como sempre aconteceu. O exemplo que ele dá é a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Francesa, as grandes rupturas da história, onde as relações entre as pessoas continuavam as mesmas, então a coisa da corrupção, tá certo? Do nepotismo, isso aí tudo se manteve no novo regime, no caso. Né? Então a mudança não foi tão revolucionária. E com isso nós terminamos o nosso... Você acha que esse é um dos grandes desafios para uma reforma política, para as grandes reformas? Então, isso aí deixa uma espécie de um recado para essas coisas, né? É muito difícil imaginar uma grande reforma fiscal. Você consegue fazer uma grande reforma formal, né? Falando em reforma fiscal, o PAEB foi uma grande reforma fiscal e foi uma reforma fiscal que teve, enfim, ela tem desdobramentos até hoje. Na verdade, até hoje o Brasil ainda tem a estrutura básica fiscal que foi estabelecida no PAEG. Você pode fazer, tá certo? Grandes reformas formais, mas não significa que o modo de agir em relação à mudança das regras formais vai alterar drasticamente o
profissional. Esse que é o ponto do mapa. Bom, com isso, nós podemos entrar na nossa aula de hoje a respeito da lógica da ação coletiva. Nós já falamos bastante, vocês já conhecem já há muito tempo o problema do carona, mas esse trabalho, é um livro, na verdade, que a gente vai ler só os capítulos iniciais, do Mansur Olson, é o trabalho pioneiro a respeito do problema do carona, e por isso vale a pena a gente comentar. O Olson foi professor da Universidade de Maryland, ele criou esse IRIS, que era um centro que se dedicava ao estudo das instituições, apesar dele já ter morrido já faz algum tempo. Ele era elétrico de tudo, com ataque cardíaco no corredor da faculdade. E ele escreveu esses dois principais livros dele, né, o Rise and Decline of Nations, que também e ele era uma pessoa que trabalhava muito na fronteira entre a economia política e a economia, mas ele sempre se manteve neoclássico, ele nunca discutiu os pressupostos. Né? Então, nesse trabalho, ele vai apresentar a questão do problema do freerider na forma como a teoria neoclássica entende, né? E ele vai procurar oferecer uma solução para o problema dentro dos moldes da teoria neoclássica, e como a gente vai ver, tem uma certa dificuldade. A aula vai seguir a organização dele, não tem nenhuma novidade. Então, nós podemos entrar nessa primeira parte, onde ele fala sobre o propósito das organizações. Em primeiro lugar, que a ação coletiva, como nós já discutimos aqui, é levada a efeito por organizações. Para ser, na verdade, considerada ação coletiva, não dá para existir que a ação coletiva seja uma organização, nem que seja rudimentar, nem que seja uma organização rudimentar, mas precisa ter alguém que lidere, mais ou menos, pelo menos. Certo? Tem que ter algum tipo de divisão de trabalho, tem que ter algum... E principalmente precisa existir um propósito comum. Principalmente precisa existir um propósito comum. A definição de organização, como nós vimos, é um conjunto de pessoas que trabalham coordenadamente, né, com um objetivo comum. Então, a coisa mais importante que define, inclusive, a natureza da organização é o objetivo. Né? A Universidade de São Paulo é uma instituição voltada para ensino, pesquisa e extensão universitária. Então, a Universidade de São Paulo tem 3 objetivos. Isso é o que define a natureza propriamente da organização. A Volkswagen é uma empresa voltada para a produção de veículos automotores. Então, esse é o objetivo da organização. O objetivo da organização é o que define. E depois toda a organização tem esse conjunto de pessoas, pode ser no mínimo 2, tá certo? Que trabalham coordenadamente. Então, a organização coletiva, ela acontece dentro das organizações. São as organizações que insetam a ação coletiva. E existem muitas formas de organização, como vocês já perceberam. Aí, qual é o propósito? É a promoção do interesse comum. Mas aí tem um probleminha nessa promoção do interesse comum. Por quê? Porque cada membro do grupo, além do interesse comum, também tem interesses puramente individuais. E muitas vezes os interesses individuais entram em conflito com o interesse comum. Tá? Então, um executivo, ele pode estar mais interessado em enriquecer rapidamente do que em fazer crescer a organização onde ele trabalha. Tá certo? Um professor pode estar mais interessado em ter projeção externa do que em ensinar os alunos. Tá certo? Ou pode estar mais interessado em publicar do que em dar aula. Tá certo? E isso acontece em qualquer organização. Né? A pessoa pode estar mais interessada em ficar no Messenger ou no WhatsApp do que ficar fazendo o trabalho que ela tem que fazer no escritório. E assim por diante. Sempre é possível identificar algum tipo de conflito entre o interesse pessoal
organização. E aí ele vai dar um exemplo de como que isso daí é verdadeiro, até mesmo na teoria, né? O exemplo que ele dá é esse daí. Quando todas as firmas maximizam seus lucros, isso pensando num modelo de concorrência perfeita. O lucro total da indústria será menor, porque o preço cai e como a demanda é inelástica, a receita vai declinar. Cada firma espera crescer mais cedo até que o preço suba. Isso se cada firma conseguisse cooperar. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, que o lucro normal, a maturação de lucro da teoria clássica, o equilíbrio de mercado, ou mesmo o equilíbrio da firma da teoria clássica, é um equilíbrio onde o lucro da empresa é menor do que quando existe um lucro extraordinário. Se todas as empresas do mercado, no caso de concorrência perfeita, conseguisse coordenar uma ação no sentido de segurar a quantidade produzida, se todas produzissem, sei lá, 10% a menos do que cada uma produz, todas elas estariam enfrentando um preço mais alto, certo? E teriam um lucro maior. Tá? Agora, por que elas não fazem isso? Porque se uma delas resolver vender mais àquele preço alto, ela vai conseguir. Certo? Porque ela não é determinadora de preço, ela é tomadora de preço. Agora, é claro que isso interessa para todas as empresas. Tá? Todas as empresas gostariam de vender mais àquele preço mais alto. Então, o natural é que todas resolvam produzir mais. A hora que todas resolvem produzir mais, o que acontece? Aí sim, aí o preço do mercado cai. E todas ficam pior. Então, o que ele está dizendo é que o interesse pessoal de cada empresa é que faz com que o mercado atinja esse nível de lucro normal, onde não existe lucro extraordinário. Mas esse resultado da concorrência perfeita, da teoria neoclássica, é um resultado que é pior do que se as firmas efetivamente cooperassem e segurassem o preço num nível mais alto. Que é, em geral, o que acontece quando um oligopólio consegue coordenar suas ações. Né? Nem sempre os oligopólios conseguem também. Tem alguns casos de oligopólio que são mais bem sucedidos nesse objetivo, principalmente quando existe uma empresa líder. Porque daí as outras não interferem no mercado. Né? E aí a líder, ela comanda, ela faz o que ela sozinha, segurando a quantidade, ela já segura o preço, independe das outras que são muito pequenininhas. Agora, quando existe um número razoável de empresas mais ou menos do mesmo tamanho, em geral o que acontece é uma briga que pode até levar à extinção de todas, porque todas vão tentar tirar as demais, como reduzindo o preço, para depois poder cobrar um preço mais alto. Né? Então, o que ele está dizendo é que a única coisa, na perspectiva dele, a única coisa que pode impedir o preço de cair, mais ainda, é uma intervenção externa, como o governo, preço mínimo, tarifa, acordo de cartel, ou seja, algum tipo de regra, tá certo? Todos esses casos aqui são adoção de regra. Tá? Um acordo de cartel, o que é? Olha, nós agora vamos reduzir a nossa produção em 15%. Cada um dos países da OPEP vai reduzir 15%, porque o preço é muito baixo. Então nós vamos reduzir a produção para forçar uma elevação de preço. Isso é uma regra que os países vão ter que seguir para que eles consigam aumentar o preço. Né? Mesma coisa tarifas, mesma coisa preço mínimo, coisa do tipo. Então o que o Olson está sugerindo é que a única forma de gerar a cooperação, nesse caso de free rider, onde a ação do free rider é interessante, é conseguir estabelecer uma regra que incentive os membros a agirem segundo aquela decisão coletiva. Né? Agora, veja, mesmo no caso de acordo de cartel, por exemplo, continua o incentivo
ao free rider continua. Porque se todos reduzirem, tá certo? O preço sobe. Se um país lá resolve voltar a produzir o que ele produzia antes, ele vai conseguir vender por aquele preço alto. Então o incentivo ao free rider, mesmo com um acordo, vai depender de algum outro elemento que não é... Que o acordo pode ter o quê? O acordo tem um custo direto que é o quê? Se todos desobedecerem a regra... Teoria dos jogos, né? Aí você está um pouco em teoria dos jogos. Na verdade, o que acontece é que a teoria dos jogos usa essas situações para desenvolver os seus jogos. Não é que eu estou dentro da teoria dos jogos. Não, A sim, teoria mas dos isso jogos acaba usa... sendo equilíbrio de teoria dos jogos. Sim, é um tipo de equilíbrio. Dependendo da... Qualquer um vai ser um tipo de equilíbrio. Se for um equilíbrio, porque pode não ser. Pode ser uma brigarada sem fim. Certo? Que acabe arrebentando com todas as empresas. O que eu estou chamando a atenção, o que eu acho que o trabalho do Watson falha um pouco, é que ele, aparentemente, ele acredita que exista sempre uma regra que vai incentivar a cooperação. Tá? O que eu estou chamando a atenção de vocês é, por exemplo, acordo de cartel. Qual é a regra do acordo de cartel? Manter a produção abaixo do que seria a produção de mercado ou a produção que cada um gostaria de ter. Tá, aumenta o preço. Pode até ter... Qual é o custo para quem... Qual é a regra que você vai impor para quem desobedecer a regra? Certo? Qual vai ser o enforce? Quem é que pode impedir, por exemplo, a Arábia Saudita de produzir mais do que ela acordou nas negociações com os produtores de petróleo produzir? Ninguém que pode impedir. Certo? Se ela quiser, a cooperação dela vai depender da vontade dela, né? Do compromisso, do commitment dela com aquela decisão. Mas qual é a regra que vai obrigar? Então, a questão da cooperação é um pouco mais complexa, eu acho, do que o Watson trabalha. Mas ele trabalha nesse sentido. Vamos continuar. Então, ele vai perguntar como que essas intervenções ocorrem. Né? Existe um custo na organização do grupo. Qual é o custo? O custo, bom, claro, além das negociações, no caso aí que eu estou dando o exemplo da OPEP, as viagens, etc. E tal, tem o custo de manter a produção abaixo do que seria possível para esses países. Tá? Se cada um deles produzisse mais, ainda mais no preço mais alto que eles estão obtendo agora, eles teriam uma receita muito maior. Então, existe um custo na cooperação. Portanto, o indivíduo, ou a firma, ou o país individual, não tem um incentivo para agir cooperativamente. Tem o problema do carona. Né? Aí, muitos autores sugeriram que nessas circunstâncias haveria necessidade de ter outros elementos além do autointeresse para garantir a cooperação. Elementos ideológicos, emocionais, qualquer tipo de outros elementos, como a gente vai ver na próxima aula com o C. Né? E aí o Watson cita patriotismo, democracia, comunismo, mas, na opinião dele, nenhum Estado conseguiu se financiar apenas com doações voluntárias sem compulsoriedade. Ou seja, ideias não garantem a cooperação das pessoas. Valores não garantem a cooperação das pessoas. Tá certo? Ou seja, serviços e bens fornecidos e prestados são bens públicos ou coletivos, então as pessoas têm acesso mesmo sem ter custo. Né? A regra que estabelece o preço alto faz com que esse preço alto seja possível de ser cobrado por todos. Então a pessoa pode produzir mais individualmente. Individualmente o país pode produzir mais e oferir aquele preço alto. Claro, se todos produzirem mais, o preço vai cair. Mas um por um pode fazer isso. Né? Então esse incentivo está presente. Ou seja, não será possível negar os serviços ou o bem, a coisa, né? O bem coletivo para quem não pagar o custo. Com essa frase aqui, nenhum Estado conseguiu se financiar apenas com doações voluntárias, sem custo, é verdade. O que ele está querendo dizer é que não adianta a pessoa falar assim, não, eu sou um cidadão que coopero com o meu país, então eu pago imposto. O que ele está dizendo é que isso, o patriotismo não garante o financiamento do Estado. Certo?
É verdade também, é verdade. Mas os estudos sobre moral fiscal têm mostrado que não existe uma relação direta entre fiscalização, multa e arrecadação. A arrecadação é muito alta em países onde o monitoramento e a fiscalização são fracos. E existe muita sonegação em países onde existem muito controle da coleta de impostos, né? Então, esse descolamento econométrico entre arrecadação e penalidades, né, deveria haver uma relação positiva. Você pode pensar no inverso. Né? Você pode pensar no inverso, não pode? Que num país que tem menos sonegação, você automaticamente tem menos fiscalização. Não precisa ter tanta fiscalização. Porque Sim, lá... mas por que não tem sonegação? Por que não tem sonegação? Isso, mas aí é uma outra variável, né? Entraria na cultura do país, talvez. Mas não Ou se a... as pessoas sentem que o que elas pagam está sendo bem utilizado. É por aí. Por exemplo, aqui tem muitas pessoas que falam, não, eu Exatamente. prefiro deduzir o máximo que eu conseguir, sei lá, por Eu não doação, uso- por não alguma uso coisa, escola. do que ir para o governo. Tem que pagar a escola para os meus filhos. Eu tenho que fazer plano de saúde porque eu não, o SUS não resolve. Para que eu vou ficar pagando imposto? É isso, né? Tem uma pesquisa que é feita a nível... Começou na Europa, depois foi para o mundo e agora tem uma específica da América Latina. A América Latina chama-se Latino Barômetro. É World Values Survey. Se quiserem ligar um pouquinho agora, não sei. Tem gente que não fala. Quer ligar? Eu também não quero, mas aquela tá realmente... Não, é que eu Depois a gente desvia. É que tava frio, Depois hoje colocar mais para esfriar. Essas pesquisas, elas perguntavam para as pessoas: o senhor acha muito, numa escala de 0 a 10, se era correto sonegar ou não? Ou se é justo, qualquer coisa do tipo, né? Então tinha essa pergunta por um lado. E por outro lado, tem a outra pergunta se o senhor acha que o governo gasta o dinheiro bem. Então, nos países onde as pessoas acham que os governos gastam bem o dinheiro, as pessoas acham que não é correto sonegar. E nos países onde as pessoas acham que o governo gasta mal o dinheiro, as pessoas acham que é correto sonegar. Então, é uma coisa de reciprocidade, não é uma coisa de punição, de penalidade, tá? Que vai muito na direção do que a Elinor Ostrom fala. As pessoas, elas reciprocam. Não sei se essa palavra em português existe, em inglês é isso, as pessoas reciprocam. Se você acha que o outro vai fazer por você, você faz pelo outro. Mesmo que tenha algum custo nisso. Entendeu? Mesmo que tenha algum custo nisso. E isso a teoria dos jogos, os experimentos de laboratório tem demonstrado. Tá? Então, é um pouco mais controverso. Não é que as pessoas acreditam que elas têm que ser honestas necessariamente, não. Mas é verdade que elas usam regras para decidir. Certo? Se o outro age de boa fé, eu ajo de boa fé. Se ele age de má fé, eu ajo de má fé. É uma coisa dinâmica, como nós vamos ver no trabalho de Elinor Ostrom, é uma coisa evolucionária. Certo? E é uma coisa que depende do quê, em última instância? Da relação entre as pessoas. É uma coisa meio etérea, né? Não é nada assim decidido. Tá? E obviamente que a cultura está na base disso. Né? E a identidade que as pessoas têm entre elas e tal. Mas a gente vai conversar. Eu só estou chamando a atenção, já adiantando um pouquinho, que nós vamos ver para frente, para explicar que a perspectiva do Ostrom é um pouco ingênua, vamos dizer assim. Um pouco ingênua, mas isso está associado, em primeiro lugar, à época que ele escreveu. Eu imagino que hoje em dia, face aos desdobramentos, somente da economia experimental, ele teria mudado um pouco de perspectiva, né? E pelo fato dele realmente ser bastante neoclássico, porque tem dificuldade de aceitar outras motivações das pessoas, né? Então, o problema está colocado, é que o
interesse individual pode ser diferente. E aí ele vai se propor a responder essas três questões. Primeiro, já que existe um problema na produção do bem coletivo, em primeiro lugar, será que o bem vai ser produzido? A realidade nos mostra que os bens públicos são produzidos. Então, os bens são produzidos, ele vai ter que dizer que os bens são produzidos. Segundo, se o bem é produzido, qual a quantidade máxima do bem coletivo que vai ser produzido? E, em terceiro lugar, se essa produção vai ser pareto-ótica. Esse é o objetivo dele, responder essas três questões. E aí, ele vai começar primeiro. E ele vai desenvolver um modelinho para responder essas questões. Em primeiro lugar, cada indivíduo pode atribuir um valor diferente ao bem coletivo. Óbvio. Inclusive, os valores podem ser diametralmente opostos. Um bem pode ter muito valor para um indivíduo e não ter valor nenhum para outro indivíduo. Né? Além disso, cada indivíduo possui uma função de custo do bem coletivo diferente, que está associada ao valor que o indivíduo está atribuindo ao bem e, claro, que a renda que o indivíduo tem e a capacidade que o indivíduo tem. Né? Tem indivíduo que tem capacidade de trabalhar, pensando em mutirão, né? Quando se faz mutirão, que é uma produção, vai construir uma creche. Um tem mais habilidade para carpinteiro, tem mais habilidade para pedreiro, assim por diante. Então, a habilidade, a capacidade dos indivíduos vai influenciar a função de custo que o indivíduo tem. Né? E tem uma função do custo do bem coletivo, tá? Onde o P é o nível do bem público, que vai ser obtido, que pode variar, tá? E nós vamos ter um custo desse bem público. As funções são todas crescentes e, geralmente, os bens públicos têm um custo fixo muito alto. Público ou coletivo? Né? Vocês sabem qual é a diferença entre bem público e coletivo? O bem público é o que não é excludente, não é rival, certo? O bem coletivo é o que não é excludente, mas é rival. Né? Então, por exemplo, hospital, escola, estradas, aeroportos, tudo isso são bens coletivos. Né? Eles não são excluídos, todo mundo que quiser andar na estrada pode andar, mas se a cidade de São Paulo inteira quiser ir para Santos no feriado, dá confusão. Então, o bem coletivo tem um problema de congestionamento. Pode ter congestionamento. O bem público não, porque ele é não rival. Tá? Então, o Olson fala mais de bens coletivos porque é muito mais fácil você encontrar bens coletivos no dia a dia do que bens públicos. Mas como nós já discutimos aqui, regras são bens públicos. Certo? Tem custos fixos. E os bens coletivos têm custos variáveis também, mas as regras não têm custo variável. A regra só tem custo fixo. Porque ou produz ou não produz. Não dá para produzir mais ou menos. Certo? Você faz uma desvalorização na taxa de câmbio, você fez aquela desvalorização. Você pode fazer mais desvalorização. Mas aí é outra mudança de regra. Então, cada mudança de regra é um custo fixo. E para os bens coletivos, o custo fixo geralmente é alto. Né? Eu quero fazer uma ponte sobre um rio, tem que poder passar pelo menos um carro. Ou uma bicicleta, ou uma pessoa, alguma coisa, pelo menos tem que passar. Não adianta fazer uma ponte para passar um ratinho. Não vai servir para nada. A não ser que sejamos todos equilibristas. Né? Então, o bem público, o bem coletivo, ele tem um tamanho mínimo que determina um custo fixo mínimo, que geralmente não é pequeno, para ele ser um bem. Pelo outro lado, existe o ganho do grupo, da mesma forma que tem o benefício individual, onde o ganho do grupo vai ser o tamanho do grupo, tá certo? Multiplicado, o número de pessoas do grupo, multiplicado pelo nível do bem público obtido. Aí vem a primeira conclusão que ele extrai a partir desse modelinho. Se existe uma pessoa no grupo que esteja disposta a pagar esse custo fixo para a produção desse mínimo do bem público, esse bem público vai ser produzido. Porque aí não requer o quê? Cooperação. Basta uma pessoa decidir
produzir aquela quantidade, ela produz e todo mundo vai poder usar. Tá? Então, sei lá, uma empresa que vai fazer a tal da ponte, uma fazenda que constrói uma ponte para poder escoar a sua produção. As outras pessoas vão poder, se não estiver dentro da sua propriedade, né, ela não vai poder impedir ninguém de usar, se for um bem coletivo efetivamente. Então, esse caso é um caso muito raro de se observar. Eu dou sempre o mesmo exemplo, porque é o único exemplo que eu conheço, que é um museu que tem no Recife, um tal do Brenan, que é um museu que tem uma coleção, acho que a gente pode dizer, extraordinária de pinturas holandesas sobre o Recife, e que é de graça. Você vai falar muito rica, tem um dos membros da família que é artista, e tem o ateliê dele ali nas imediações também, que é outro museu. Mas esse daí você só assina o seu nome e entra, porque parece museu de primeiro mundo, não sei se alguém já teve oportunidade de... Fica meio fora da cidade, mas é tudo com ar-condicionado, porta deslizante, é pequeno, mas é um senhor museu. Cisnes negros no lado, coisas que eu vi. E de graça, né? Então, a pessoa resolveu dar prazer para ela, tinha dinheiro, tinha capacidade, estava disposto a pagar sozinho o mínimo, fez o negócio falar para quem quiser ver. Mas não é uma coisa comum se observar. Então, nesse caso, esse é um caso limite onde o bem vai ser produzido. Mas veja, a característica básica desse caso é que não requer cooperação, basta a decisão de um indivíduo. Então, é quase como se não estivéssemos falando em bem coletivo, porque não está precisando de ação coletiva, no caso. Né? Aí ele continua, o ganho do indivíduo vai ser igual. Vai ser esse BI, vai ser a parcela, né, do ganho individual em relação ao ganho geral, multiplicado pelo tamanho do negócio e pelo tamanho do... E essa função também depende do tamanho do... e aí tem um custo individual da participação. Daí, se o bem público vai ser produzido ou não, vai depender... tem uma situação onde o bem público é produzido quando tem esse indivíduo que paga. Né? E aí, qual é a quantidade de bem que será produzido? A condição de equilíbrio é uma condição de equilíbrio normal de teoria neoclássica. O máximo de vantagem que o indivíduo pode ter se encontra no ponto onde a fração do ganho de indivíduo multiplicado pelo acréscimo do ganho total for igual ao acréscimo de custo. Então, quando o ganho dele for, o acréscimo do ganho for igual ao acréscimo de custo, é aí que ele vai cooperar. E seria isso que seria o máximo produzido, passível de ser produzido. Mas ele não está garantido que vai ser produzido, porque ele pode ter mais benefícios se ele esperar que os outros produzam, que ele não precise cooperar. E essa quantidade, obviamente, não vai ser parede eficiente. Pode ser que o que deixaria todo mundo melhor, no caso do museu, seria um museu bem maior, porque o museu é relativamente pequeno. As pessoas acabam de ver rapidinho, ficam tristes, desapontadas, o curso já acabou, então talvez fosse melhor continuar. Então, portanto, geralmente a quantidade que é produzida é subótica. Em geral, o bem é produzido por um tamanho inferior ao que seria, de fato, para agradar todo mundo. Né? Isso porque a quantidade de bem produzida vai necessariamente produzir. Além disso, uma vez que o indivíduo com a maior fração do valor do grupo oferecer uma certa quantidade, os outros não terão incentivos para gastos com os bens. Vão ter acesso, todo mundo vai ter acesso e ninguém vai querer cooperar mais, não vai precisar, porque já tem o bem lá. Então, o que ele vai dizer é que em grupos pequenos, a tendência será a produção subótica. E essa será tão mais subótima quanto menor for a parcela do indivíduo com a maior parcela. E aí fica claro perceber que quanto maior o tamanho do grupo, maior a probabilidade da maior parcela ser pequena, ser bem pequenininha. Quanto maior o tamanho... Claro, por exemplo, um grupo enorme onde exista uma pessoa que tenha 90% do ganho. Pode acontecer isso. Mas quanto maior o grupo,
se o bem vai ser mais ou menos, se os benefícios do bem vai ser mais ou menos distribuído pelas pessoas, sei lá, uma estrada, né? Quanto mais gente estiver interessada em usar aquela estrada, menor vai ser a maior parcela de ganho daquela estrada. E quanto menor a maior parcela, menor o incentivo para operar e produzir o bem público. Então, aqui, aí ele conclui, né? Nos grandes grupos, a tendência vai ser a não produção do bem público, porque todo mundo vai ter uma parcela muito pequenininha de ganho e ninguém vai estar interessado em cooperar. Então, aqui ele está já indicando claramente a principal variável que, na opinião dele, determina ou influencia a produção de bens públicos ou coletivos. E essa variável é o tamanho do grupo. Grupos pequenos, a tendência, a parcela do ganho de cada um é grande, né? E a maior parcela vai ser uma parcela razoavelmente grande. Então, cada um dos membros tem uma boa dose de incentivo para produzir o bem, colaborar e produzir. A outra coisa que é importante nos grupos pequenos é que a ação dos indivíduos, ou a ação de cada indivíduo, é mais facilmente observável do que num grupo grande. Vamos pegar o exemplo do começo da aula, concorrência perfeita versus oligopólio. No oligopólio, se um dos membros do oligopólio desviar a conduta, imediatamente os outros percebem que aquele país está produzindo mais do que ele falou que ia produzir. Tá certo? E é possível a reação muito rápida, se é que existe algum tipo de possibilidade de penalidade. Né? Num mercado de concorrência perfeita, se um produtor começa a produzir mais, ninguém vai perceber. Então, no grupo grande, tem dois elementos. Um, que as parcelas de ganho individuais são muito pequenininhas. E segundo, que a ação de cada um é praticamente invisível para os demais. Nos grupos pequenos, as parcelas de ganho são altas para cada um. E a ação de cada um é facilmente observável pelos demais. Então, o custo do desvio da regra pode ser maior no caso do grupo pequeno do que no caso do grupo grande. Acho que agora a gente já pode desligar o negócio, porque agora está começando a ficar confuso de novo. Então, como vocês viram, a produção ou não, a quantidade produzida, se é Pareto, ele já descarta. Em geral, não vai ser Pareto, vai ser sempre uma quantidade subótima. Mas se vai ser produzido, ou a quantidade que vai ser produzida, vai depender de uma série de variáveis, né? Tanto do lado do ganho, quanto do lado do custo individual e total. Mas a variável mais importante para ele é a variável do tamanho do grupo. E como vocês vão ver, assim, depois que o Austin escreveu, esse é o grande resultado dele. Depois que o Austin escreveu, praticamente todos os autores que trabalham com questões a respeito de cooperação levam em consideração essa variável do tamanho do grupo, que é uma variável fundamental para qualquer autor que trabalha com esse tipo de questão. Aí ele vai entrar na tal da taxonomia dos grupos. Em primeiro lugar, ele vai deixar claro que esta é uma situação, né, a situação dos bens coletivos ou dos bens públicos, são situações onde existe interdependência mútua. O resultado da ação de cada um depende da ação dos outros, a não ser no caso lá do cara que vai produzir sozinho. Né? Mas quando não tem ninguém capaz de produzir sozinho, cada um vai depender dos demais, ou de alguns demais, para poder produzir a coisa. Então, já por aí, é uma situação diferente do que a teoria neoclássica está acostumada a trabalhar, porque a teoria neoclássica costuma trabalhar com situações onde cada um decide independentemente e o resultado da ação de cada um só depende da ação daquela pessoa, não depende da ação dos demais. No caso de bens públicos ou coletivos, o resultado de cada um depende da cooperação ou não dos demais. Existe interdependência mútua, existe o que está por trás disso, que nós já discutimos aqui. Externalidade. Porque a ação de um afeta o resultado do outro.
Mas isso não muda a situação de determinação do nível da possibilidade de produção dos bens coletivos. Pelo contrário, isso daí é que realmente complica a situação, né? E aí, então, ele vai explicitar as condições nas quais a coordenação informal, organização formal, serão necessárias para a produção dos bens coletivos né? Por exemplo, em grupos pequenos, em geral, não é necessária organização. Médio, né? É necessária organização. O exemplo que nós demos aqui a aula inteira do OPEP é uma senhora organização, né? E é um grupo relativamente pequeno. Qualquer oligopólio sempre é um grupo pequeno, né? E precisa de muita organização. Então, é difícil imaginar uma situação onde não seja requerida organização para a produção de algum bem coletivo, né? Mas, em todo caso, a organização necessária pode ser menor, vamos dizer assim, do que nos grandes, onde ele acha que não é possível obter qualquer quantidade de um bem coletivo sem alguma forma de organização. Em grupos grandes precisa ter, certamente, organização. E aí, no nível intermediário, que ele vai dizer que quanto maior o grupo, maior a necessidade de organização que será requerida. E, portanto, maior o custo de organização. A organização, obviamente, tem um custo, né? Quanto maior o grupo, maior o custo da organização. Nesse caso, não seria instituição? Por que ele fala necessária a organização e não as instituições? Ele está dizendo, o que eu entendo que ele está dizendo é que precisa ter uma coordenação da ação das pessoas, tá certo? Não uma organização no sentido que a gente estava pensando. O que é uma organização? São os jogadores. Essa é a definição do Norte, né? Mas qual foi a definição que a gente usou e que é o que ele usa aqui? Na verdade. Um conjunto de pessoas trabalhando coordenadamente com um objetivo comum. Isso é uma organização. A coordenação entre os indivíduos, né, é dada por quê? Como é que você sabe se você é presidente de uma empresa ou se você é assessorista? É a hierarquia, né? O que é a hierarquia de uma organização? É uma parte das regras, com as quais a organização trabalha, né? O próprio objetivo da organização já é uma regra. Você monta uma universidade para se dedicar a ensino, você define a natureza da universidade, é uma regra, é uma organização voltada para isso que existe a universidade. Tá certo? Então, a gente volta naquele problema do Hodgson, da diferença entre organização e instituições. O Hodgson diz que não existe, que é a mesma coisa, são dois lados da mesma moeda. Olhando por esse enfoque do Hodgson, você pode ler aqui instituições. Você não precisa ler organizações. Mas o North não está, né? Não sei porque eu estou chamando ele de North. O Olson não está pensando dessa forma. Ele está pensando na organização definida dessa. Só que quando você pensa na organização como um conjunto de pessoas agindo coordenadamente com um objetivo comum, você já enfiou as instituições lá dentro, porque não tem como você coordenar a ação entre pessoas sem regras, né? Como é que vocês vão fazer? Vamos levantar, angariar dinheiro para fazer a nossa formatura. Tá? Como é que vocês vão fazer isso? É um bando de gente que tem um objetivo e que tem que trabalhar coordenadamente. Vai ter que definir uma comissão, essa comissão vai ter que ter um cara que vai contratar a empresa, um outro que vai, ou então delega tudo para a empresa, mas tudo são decisões que vocês vão ter que tomar coletivamente. Vai virar uma organização, nem que seja uma comissão dos formandos de 2015. Tá certo? Vai ter que ser uma organização. Mas o essencial é isso, é o objetivo, tem um objetivo e tem pessoas trabalhando. Tem uns que vão só pagar. Tem outros que vão ficar responsáveis pelo contato com a empresa. Tem outros que vão ficar responsáveis por gerar as informações a respeito do telefone, do e-mail das pessoas para dar para a empresa, porque a empresa não consegue. Enfim,
você vai ter que ter uma divisão de trabalho ali. Toda organização tem algum tipo, mesmo o mais continental possível, de organização de trabalho. Isso tudo são as regras que estão fazendo essa organização funcionar. Não tem organização sem regra, não tem regra sem organização. Então, a sua questão é respondida assim, está aqui as instituições estão aqui. Ele só não fala nelas, mas elas obviamente estão embutidas aqui. Na palavra organização estão embutidas as instituições. Tá? Então, enfim, nós já passamos. E aí, então, eles vão dizer, ele vai dizer, certo, que os 3 fatores que restringem os grandes grupos na obtenção dos bens coletivos são os principais variáveis que apareceram lá no modelinho que ele definiu, né? A fração do ganho individual, a participação do custo, que é desproporcional ao ganho, e os custos da organização. Então, e isso tudo depende, todas essas variáveis, certo? Todas essas variáveis, essa aqui um pouco menos, mas a fração do ganho individual e o custo da organização depende do tamanho do grupo. Quanto maior o grupo, maior o custo da organização. Quanto maior o grupo, menor a fração do ganho individual médio, pelo menos. Pode ser que tenha um que tenha um ganho lá em cima, mas daí o resto tudo vai ter 0,00000, o ganho individual médio vai ser uma coisa bem pequenininha. Né? Então, pelo menos essas duas variáveis dependem diretamente do tamanho do grupo. E aí, então, vem a taxonomia, efetivamente, onde ele define alguns tipos de grupos, né, que variam em função do seu tamanho. O primeiro, o que ele chama de monopólio, que é o indivíduo agindo isoladamente em busca de bens no coletivo. Isso eu não sei porque que ele põe isso, não tem nada a ver com o problema que ele está, bens não coletivos, não estou me interessado nisso, estou interessado em bens coletivos ou públicos. Então tá, isso daqui é um caso de bens privados, né? Sapatos, bananas, esse tipo de coisa. Não é o que nós estamos preocupados. Né? Segundo, grupos privilegiados. É aquele caso onde o bem vai ser produzido. Onde um ou alguns dos membros têm incentivos suficientemente fortes para arcar com o custo da obtenção do bem coletivo. Então, isso daí o bem vai ser produzido. Porque tem quem esteja disposto a assumir o custo. Um ou poucos membros. Tá? Aí vem os grupos intermediários, onde nenhum indivíduo tem um incentivo para produzir sozinho o bem. Mas a ausência de um será notada pelos outros. E com isso, cada indivíduo pode ter um incentivo de pressionar os demais a participar. Agora, nesse caso, o bem não será produzido sem alguma forma de coordenação. Então, aqui fica claro que mesmo um grupo pequeno, tá, se nenhum dos membros tem condição de produzir aquela quantidade mínima, vai ter que ter alguma coordenação entre os indivíduos, para que o bem seja produzido. Né? E ele já coloca aqui a questão de que cada indivíduo pode ter um incentivo de pressionar os demais a participar. Como? Ele vai discutir um pouquinho mais para frente. E por último, quarto grupo que ele define, que ele chama de grupos latentes, são aqueles onde os membros não têm incentivo para a produção do bem isoladamente, igual o grupo privilegiado. Né? Agora, diferentemente do grupo privilegiado, a não participação de um não é percebida pelos demais. São grupos muito grandes. Né? E aqui, então, ele diz que apenas um incentivo separado ou seletivo induzirá um membro a participar dessa coisa. E o que seria esse incentivo separado ou seletivo que induziria um membro a participar? Quer dizer, é um incentivo para a pessoa, né? Para cada um dos indivíduos, né? Para participar. Os exemplos que ele dá, em geral, tem exemplos de incentivos positivos e de incentivos negativos, que vocês podem chamar de enforcement também. Né? Incentivo positivo, nós já demos esses exemplos aqui. Colônia de férias de sindicatos de categorias profissionais. Então, o metalúrgico lá sabe que se ele pagar o sindicato, ele pode ter chance de passar as férias com a família dele em alguma praia. Tá? Então, ele paga o sindicato porque ele consegue viajar baratinho. O serviço dentário, o serviço plano de saúde, coisa do tipo. Né? Os incentivos, no caso de sindicatos, é praticamente impossível imaginar um incentivo
separado ou seletivo que seja negativo. O que o sindicato vai impor de, se conseguir redução da jornada, todos conseguem. Se conseguir aumento de salário, todos conseguem. Então, não tem como excluir a pessoa do benefício. Certo? Se a pessoa é da categoria, ela vai receber o benefício que foi gerado pela ação do sindicato. O sindicato não tem como excluir, não tem como impor uma penalidade, uma multa. O Buchanan, como nós vamos ver, depois do Williamson, a solução que ele encontra para esse problema é através do que eles chamam, que ficou conhecido depois que ele escreveu, os chamados bens de clube. O que são os bens de clube? São os bens que excluem as pessoas. Você não paga mensalidade, você não pode frequentar o clube. Agora, o sindicato, como é que vai fazer? Ele pode impedir a pessoa de ir na colônia de férias, mas ele não pode impedir a pessoa de receber o aumento do salário se conseguir. Certo? Então, o sindicato não tem como excluir, só se as pessoas saírem da categoria, não tem como excluir dos benefícios que geralmente são os mais importantes. Né? Então, a colônia de férias, ou serviço dentário, etc. e tal, são incentivos. São. Mas, de novo, não garantem a adesão ao sindicato. A pessoa pode achar que assim, não vale a pena pagar o sindicato por causa de colônia de férias. Meu pai tem uma casa lá não sei aonde, eu vou nas férias, eu vou para a praia lá na casa do meu pai. Certo? Então não vai ser todo mundo que vai pagar o sindicato só porque tem a colônia de férias ou serviço dentário, sei lá. Eu uso o SUS. Eu me dou bem com o SUS, eu não preciso pagar isso aqui, ter mais gasto para ter isso aqui. No caso de incentivos negativos, pode ter algumas situações de penalidade. Por exemplo, pagamento de imposto. Você não paga o imposto de renda, você vai ser, você for pego, e se você for pego, porque tem essa questão, e se, né? Quantas e quantas pessoas não pagam ICMS? Por que esse incentivo seletivo positivo da nota fiscal, paulista, ou carioca, ou mesmo está disseminado pelo Brasil, isso? Certo? Esse é um incentivo que deu muito mais certo. Geralmente os incentivos positivos dão mais certo do que os incentivos negativos. Muito mais certo do que as multas para os pessoas. Porque o que acontecia com as multas do ICM? Tem uma história que não é anedota, não, que aconteceu de fato. Vocês não devem ter ouvido falar no Carlos Antônio Roca, que foi secretário da Fazenda, foi professor aqui, foi presidente da FIP, foi presidente do MAP. Quando ele era secretário da Fazenda, de um dia que ele resolveu ir junto com os fiscais de renda do Estado, na 25 de março, para mostrar como a Secretaria da Fazenda estava empenhada em fazer a coleta do ICMS assim, de uma forma mesmo eficaz. Né? Aí ele estava 1 hora lá, já andando para lá e para cá, veio um assessor dele, secretário, vamos embora rápido, porque os fiscais estão falando para os comerciantes que hoje é 10% a mais que o secretário está aqui. Saiu correndo. Então, que adianta a penalidade? Certo? Se o fiscal cobra propina para não aplicar a multa, o custo da multa, em vez de ir para o Estado, tá certo? Na verdade vai numa parcela menor para o fiscal. Claro, se o fiscal cobrar do comerciante a multa toda que o Estado cobraria, o comerciante vai pagar a multa, porque tanto faz. Mas o fiscal não é idiota, tá certo? Ele vai falar assim, não, você tem que pagar 100 para o Estado, paga 50 para mim que resolve. Resolve agora. Resolvemos agora, né? Multa de trânsito, né? Às vezes a gente pega uns guardas que não são corruptos, né? Mas tem de tudo, né? É que eles falam assim, não, mas eu vou multar a senhora, hein? Pode multar, mas eu vou multar, hein? Não, pode multar, mas eu vou multar. Então multa de uma vez, sabe? Então, não adianta, a penalidade, o importante de levar em consideração é que não garante. Tá? Em última instância, o que vai garantir a colaboração? O incentivo
incentivo pode garantir. Não estou falando que não garante. Em muitas situações ele pode garantir. Tem muita gente que fala assim, ah, não, eu prefiro estar com tudo certinho, não fazer coisa errada, eu não tenho dor de cabeça, etc. Eu durmo uma noite tranquilamente, fico um pouco menos rico, mas eu não tenho problema. Mas tem gente que acha assim, não, ninguém vai me pegar. Eu não vou cobrar ICMS, não vou pagar, vou ficar com isso aqui. Então, vai depender de cada um. Agora, quem paga tem que entender por que paga. Não é isso que esses estudos, principalmente sobre moral fiscal, têm demonstrado. Não é só a questão da multa. Pelo contrário, a multa até não tem essa relação direta. Tem outras questões envolvidas e é o que a gente vai principalmente com ele no Erócio. Um pouco, o SEI já encaminha, teoricamente, e depois ela traz evidências empíricas a respeito dessas questões. Bom, pode ser positivo ou negativo, tá certo? E o que eles chamam de mobilizados são onde os sentidos estão presentes. E é isso. Terminamos mais.